Salmo 78, versículo 3 até o versículo 7. Diz assim: O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem a seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Hoje vamos começar uma nova série de mensagens, que o título é De Geração em Geração. Certamente, algum dia você já ouviu a seguinte frase: as crianças são a igreja do amanhã. E essa frase é uma meia-verdade. Por que eu digo isso? Porque, sim, as crianças são a igreja do amanhã. Mas isso não significa que elas não façam parte da igreja do hoje. Amém? Um dos ministérios mais sensíveis na igreja é o ministério infantil, que muitas vezes não é levado a sério ou é simplesmente esquecido por muitos, principalmente aqueles que não precisam desse ministério. Nesse mês, então eu quero falar sobre diversas gerações. Eu quero começar justamente com as crianças, talvez por conta da faixa etária, mas também porque é importantíssimo nós entendermos o papel das crianças na igreja. E o nosso objetivo é pensar nessa noite sobre como nós podemos cuidar delas da melhor maneira possível. Eu não sei qual que é a sua visão em relação às crianças na igreja. E nessa oportunidade, o meu desejo, a minha oração, é colaborar para que sua visão seja renovada, fazendo entender ou relembrar como devemos nos preocupar com os pequenos, com os pequenos da nossa, que nos cercam. Então, eu conheço pessoas que têm pavor de sentar perto de criança, sabe? Se ele vai sentar assim, ele vê uma família que tem uma criança, ele já corta a volta, vai sentar longe dela. Eu lembro que, mais novo, eu tinha pavor de menino gritando na igreja. Até que eu tive os meus, que começou a gritar também. Aí o pavor passou. Sabe, eu fui batizado, falei, olha, nem incomoda tanto assim. Eu acho que eu era preciosista, Então, agora, a gente já pensa diferente. E é curioso pensar que muita gente que fica incomodada com a criança, com o filho, que chama a atenção, as pessoas esquecem. Algumas delas esquecem que elas já tiveram filhos. E que os filhos delas também faziam essas coisas. Ou, se não é o caso, elas esquecem que um dia elas já foram crianças também. E que talvez já deram algum trabalho. Então, diante do trabalho de um filho na igreja, muitos pais, depois de muitas tentativas de colocar ordem, acabam desistindo. E o pai, quando desiste, acontece o seguinte: tem pai que, quando desiste de colocar ordem no filho, deixa de ir na igreja, em algumas programações que não tem ministério infantil. Eu mesmo lembro, quando os meus filhos eram pequenos, eu falava, você não tem ministério infantil no escudo? Não, então não vou não. Por quê? Porque não tem como eu assistir culto sem ministério infantil. Outros desistem de uma outra forma. Se você sabe da coisa, é impossível. Então, deixa o menino gritar, chorar, correr, espernear. E se alguém vem falar alguma coisa, fala, se você quiser conseguir, boa sorte, mas eu não consigo. Então, cada um desiste à sua maneira. Agora, se você já se identificou em algumas dessas situações, fique tranquilo. Tá? Nosso objetivo nessa noite é pensar justamente em como nós podemos te ajudar. Como as coisas podem ser diferentes, mais fáceis.
E para os irmãos que estão achando, falam assim, hoje a mensagem não é para mim não, porque eu nem tenho filho mais, eu nem cuido de criança, então eu acho que eu estou perdendo meu tempo aqui. Então, eu queria compartilhar com vocês uma frase que eu li no livro Ministério Infantil, do Deepak Reju e do Martin Machowski. O nome deles é difícil, mas a frase é simples. A frase é a seguinte: é preciso de uma igreja inteira para cuidar de uma família. Eu vou repetir, porque eu acho que vocês não entenderam, todo mundo ficou caladinho, tá bom? Então, é preciso de uma igreja inteira para cuidar de uma família. Amém? Glória a Deus. Então, pensando nisso, nós precisamos saber como é que isso acontece. E eu quero começar falando sobre a importância das crianças na igreja. O Salmo 78 foi escrito por Asaf. Asaf era um dos levitas que foi designado por Davi para cuidar da música no templo. Antes de Davi, os levitas faziam tudo, menos cantar e tocar, gente. Então hoje a gente fala assim, fulano é levita, porque ele toca, mas na verdade levita era todo aquele que era envolvido no trabalho do templo. Era quem carregava as coisas, quem varria. Então todos os levitas eram aqueles que dedicavam tempo ao templo. E nos versículos 3 e 4 do texto que nós lemos, ele enfatiza a missão deixada pelo Senhor quanto à transmissão da mensagem de geração em geração. Quer ver? Vamos ver novamente os versículos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Asaf está salientando que a palavra de Deus, os feitos do Senhor, devem ser comunicados de geração em geração. Naquele tempo, não era todo mundo que tinha acesso aos textos, aos manuscritos, até porque era um trabalho, algo bem trabalhoso. Mas todos os pais, judeus, tinham uma missão: ensinar a lei oral, ensinar os mandamentos do Senhor que foram transmitidos a eles por seus pais e agora eles estavam retransmitindo aos seus filhos. E é isso que Deus espera de nós, que a nossa geração fale dele para a geração que vem depois. E quando isso não acontece, o efeito é devastador. Eu não sei se você já leu o livro de Juízes, no capítulo 2, vai dizer lá que a geração de Samuel, ou melhor, a geração de Josué serviu ao Senhor. Opa, coisa boa. A geração dos filhos de Josué também serviu ao Senhor. Mas eis que aparece uma terceira geração que se esqueceu do Senhor, que abandonou os caminhos do Senhor. Então, o que a gente pode presumir nisso? Que Josué e a sua geração cumpriram a missão, ensinar o caminho para a próxima geração. Mas essa geração falhou na hora de transmitir os ensinamentos do Senhor. E então o povo de Israel foi escravizado, foi dominado pelos inimigos. Então, o fato de a gente separar as crianças em sala, agora está até mais silêncio, mas não é para que a gente consiga ouvir a palavra em paz. O objetivo não é esse. Não é porque as crianças não podem ouvir a palavra no templo. Não é isso. Elas necessitam ouvir a palavra. Mas a gente entende que isso vai ser mais benéfico. Nós alcançaremos resultados melhores se elas ouvirem a palavra do Senhor numa linguagem que elas entendam. E é por isso que nós treinamos pessoas para cuidar de crianças. Então, enquanto os jovens, adultos, adolescentes ouvem a palavra aqui dentro do templo, na nave da igreja, as crianças também ouvem a palavra de Deus nas salinhas do ministério infantil. Em alguns momentos inclusive saudável e recomendável que as crianças participem do culto junto com toda a igreja.
Nós não podemos simplesmente isolar as crianças. Mateus capítulo 19, versículos 13 e 14 vai dizer o seguinte, que então trouxeram algumas crianças a Jesus para que eles impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. E aí quando isso aconteceu, Jesus fica indignado. Então o texto continua dizendo, Jesus, porém, disse, deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Tem gente que acha que o evangelho é algo complexo demais para que uma criança possa entender. Mas lá fora, as pessoas estão ensinando coisas terríveis e não acham complexos demais para elas. Eles estão se esforçando ao máximo para ensinar princípios que vão contra aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Então, quando as crianças querem ir até Jesus, os pais querem que elas vão até Jesus, e os discípulos impedem, o mestre corrige eles, olha só, se houver, é como se Jesus estivesse dizendo a eles, se existe um público que tem livre acesso a mim, esse público são as crianças. Jesus está dizendo o seguinte, se houver um público que precisa de discipulado, esse público é o infantil. Jesus está dizendo, se existe um público na igreja que necessita de cuidado pastoral, são os pequeninos. Você entende isso? Você entende a importância disso? Sabe, hoje as crianças são o principal alvo de quem quer tocar as famílias. De quem quer alcançar as famílias, o principal alvo são as crianças. Quer ver? Por que você acha que no final do ano o pessoal enfeita shopping? Vocês acham que é para os adultos? Lógico que não. Lógico que não. Por que você acha que na Páscoa, os ovos de Páscoa ficam bem baixinhos lá no mercado? Para a criança pegar e falar, pai, eu quero. Você já viu o vendedor ambulante? O vendedor ambulante não mostra o brinquedo, o chocolate para o adulto. Ele mostra, e aí, bebê, quer? E aí ele fala, o neném quer. E ele quer convencer o pai com isso, nessa estratégia. Sabe, hoje os meus filhos se comportam bem melhor na mesa de um restaurante, de uma lanchonete. Mas houve um tempo, sabe qual era o critério para eu e a Sara saber onde a gente ia comer? Tem brinquedoteca? Tem playground? Porque senão a gente não vai. Porque senão não vai ter como ter uma conversa saudável. Porque senão não vai ter como dominar os meninos numa mesa. Não por muito tempo. Então a gente fala assim, se tiver brinquedoteca a gente vai, se não tiver, nada feito. E a gente descobriu um monte de lugar que tinha brinquedoteca aqui em Anápolis. No livro de Êxodo, quando o faraó queria ter certeza que os israelitas iam voltar, ele fala para Moisés, vocês podem ir, mas deixa as crianças para trás. E aí o que Moisés fala? Negativo. A gente só vai se for todo mundo. Nós não deixaremos as nossas crianças para trás. Isso é uma mensagem que nós precisamos entender. Nós não podemos deixar as nossas crianças para trás. Nós não podemos isolar as nossas crianças. Nós não podemos ser negligentes no cuidado com as nossas crianças. Então não é uma estratégia nova. Foi usada há mais de 3.000 anos atrás e até hoje tem gente usando a mesma estratégia. Então a igreja precisa se posicionar, valorizando e preservando as crianças das mais diversas armadilhas. Do desenho com uma mensagem moral sutil ao desprezo de um adulto na igreja. Até porque um dos motivos delas participarem nas programações da igreja é para que elas também sejam alcançadas pelo evangelho da salvação. Amém, irmãos? É que elas também ouçam a pregação da palavra. E sobre isso, é importante a gente pensar de quem é a responsabilidade nesse ensino. A Bíblia diz no primeiro livro, não é isso não, vamos lá.
Não é isso não. Agora a gente chega lá. É importante a gente pensar sobre os responsáveis do ensino da palavra, né? Quando se trata de responsabilidade no ensino da verdade às crianças, muitas conclusões e extremos são constatados. Todavia, é importante a gente pensar, né, ressaltar que a ideia de separação do ministério infantil não é para distração, mas visando uma melhor assimilação do Evangelho. Então, ministério infantil não é lugar apenas de diversão. Eu não falo apenas porque, de um jeito ou de outro, elas vão se divertir. Mas o objetivo principal não é o lazer das crianças, não é a diversão das crianças, mas o principal motivo que elas estão lá é para o ensino da palavra. Amém, irmãos? Então, há igrejas que não separam a criança dos adultos. Elas entendem que tanto as crianças como os adultos necessitam aprender a conviver uns com os outros. Então, elas entendem o seguinte: as crianças precisam se acostumar com a liturgia do culto. E os adultos precisam olhar para as crianças não como um obstáculo, mas como alguém que necessita de cuidado, de atenção, como alguém que necessita de ser alcançado pela palavra. Agora, há outras igrejas que, sabe, o ministério infantil já fica na porta da igreja. Ela não dá nem boa noite, nem a paz do Senhor. A criança já vai direto para o ministério infantil. E é uma visão diferente. E aí, quem trabalha nessa linha fala assim: olha só, a estrutura, os voluntários, tudo foi providenciado justamente para que eles sejam bem recebidos, para que eles tenham o espaço deles, para que eles tenham o culto deles e etc. Então, quando um menino passa correndo pela igreja, alguém vai, peraí, será que o pai não sabe que tem ministério infantil? Cadê o pai dessa criança para levar ele logo daqui? Então, não é nem um pouco normal as pessoas se depararem com a criança dentro da igreja. É uma visão também um tanto extremista. E tem uma visão que eu diria ser mais equilibrada, em que as crianças participam parte na igreja, parte no ministério infantil. Para que elas também tenham contato com a comunidade, mas que elas também possam ser ministradas de uma maneira singular, de uma maneira específica. Então, as visões podem ser distintas, e isso pode gerar pensamentos distintos quanto à responsabilidade pelo ensino da verdade. Há quem diga que a responsabilidade do ensino da verdade é exclusiva dos pais. Não deveria ter ministério infantil. Os pais é que têm que ensinar e ponto final. Esses são alguns extremistas. Outros acham que o trabalho de ensinar é só do ministério infantil. Alguém vai dizer: eu dou o dízimo da igreja para isso. É para que a minha família seja servida. É para que os meus filhos ouçam a palavra. Isso também é um problema. Tem gente que acha que a responsabilidade é toda do pastor. Não, o pastor é pago para isso. O pastor está lá na igreja para isso. Ele que tem que ensinar a verdade para todo mundo, inclusive para as crianças. Irmãos, e aí eu falo, vamos pensar um pouco. Quantas horas da semana a criança fica aqui na igreja? 1h30, 2 horas? 4 horas, 6 horas? E quantas horas da semana ela fica na frente da televisão? Quantas horas da semana ela fica na escola? Quantas horas da semana ela fica lidando com vizinhos, muitas vezes incrédulos, ou que tem um outro estilo de vida que não é o seu, de servo de Deus? Então a gente precisa pensar mais. Então a gente precisa entender que cada linha tem a sua razão. Mas a grande verdade é que todos nós que estamos na igreja somos responsáveis pela comunicação do Evangelho aos pequeninos. Então, o Salmo 78 vai dizer no versículo 4, e ele sutilmente tem um sujeito oculto aqui, que é a palavra nós. Vamos ler novamente o versículo 4? Ó. Não encobriremos aos seus filhos, né? E a gente poderia dizer assim, nós é que não encobriremos aos seus filhos.
Contaremos a geração vindoura, e nós poderíamos dizer, nós contaremos a geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Então, isso significa que todos nós, você que é pai, você é o primeiro responsável pelo ensino da verdade do seu filho. Você. Não é o pastor, não é o tio ou a tia da salinha, é você. Mas os professores, os líderes do Ministério Infantil também são responsáveis. Também colaboram com a pregação do Evangelho. Mas você, irmão ou irmão, que talvez nem tem filho pequeno, você também é responsável. Você também influencia uma criança aqui na igreja. Sabe por quê? Porque a criança, ela vai orar, talvez como ela viu o papai e a mamãe orar. Ela vai adorar, como ela viu alguém na igreja adorando. Já viu que os meninos da igreja, às vezes, né, pequenininhos, querem ser o quê? Baterista, tecladista, violonista. Por quê? Porque eles estão vendo pessoas fazendo isso. Então, tem um que quer abrir os braços, igual ele viu alguém abrindo o braço. O outro quer fechar os olhos, igual ele viu alguém fechando o olho na hora do louvor. Então, ele está sendo influenciado pela comunidade. Eles vão prestar atenção na hora da palavra, sabe por quê? Porque ele olha para o lado e está vendo outras pessoas prestando atenção. Outras pessoas mostrando que aquilo é importante. Então, ela entende que aquilo também é importante. Então, todos nós somos responsáveis pelo ensino da verdade às crianças que aqui estão. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo isso, amém? Então, a pergunta que a gente precisa fazer é: o que as crianças estão aprendendo quando olham para nós como igreja? Será que elas olham para nós e se sentem amadas? Será que elas olham para nós e se sentem bem-vindas? Será que elas se sentem bem quando vêm para a igreja? Ou elas vêm obrigadas pelos pais? Será que as crianças estão testemunhando cristãos piedosos? Será que elas se sentem acolhidas? Será que elas se sentem inspiradas por nós? Que Deus nos ajude para que as respostas a todas essas perguntas sejam sim. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo? Então, que a nossa colaboração, ela vá além do ensino. Porque as crianças precisam de mais. Elas precisam de amor, elas precisam de atenção, elas precisam de segurança. E essa é a nossa missão. Tem crianças que o único abraço que elas recebem ao longo da semana é aqui na igreja. Tem crianças que o único momento que alguém para ouvir elas é aqui na igreja. Tem crianças que saem de casa correndo e chegam aqui antes de todo mundo, porque aqui elas se sentem seguras. E é para isso que nós estamos aqui. Para valorizar, para cuidar, para acolher, para ministrar na vida delas. Você entende isso? Nós temos que garantir a segurança das crianças. Agora sim, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, vai dizer que Ana, depois que desmamou o menino Samuel, levou ele para a igreja. Entregou ele para o sacerdote, falou: agora é seu. Nos dias de hoje, quem teria coragem de levar seu filho e entregar na mão do pastor, do líder, do ministro? Falar assim: agora é seu, ele é do Senhor. Existem vários motivos para isso não acontecer, não é mesmo? Ainda essa semana, irmãos, um pastor da Assembleia de Deus, do Ministério de Anápolis, de uma cidade vizinha, foi preso. 15 denúncias registradas de abuso sexual. E quase 50 não registradas.
pastor. Um falso pastor, vamos dizer assim. Lobo em pele de ovelha. E infelizmente, tem gente que nem ficou assustado, falou, ei, pastor, isso está comum. Está acontecendo tanto. Mas será que é normal? Será que porque está acontecendo tanto não deve machucar a gente mais? Não deve cortar o nosso coração mais? Não sei você, sabe? Mas eu que tenho 2 crianças pequenas, eu fico com o coração dilacerado quando eu vejo uma notícia como essa. Eu fico pensando se fossem os meus filhos na mão de uma pessoa como essa. Eu conheço um caso aqui em Anápolis, de uma criança de mais ou menos aí uns 6, 7 anos, que foi abusado por uma criança de 10. Sabe aonde? Na igreja. Na igreja. E por que será que isso aconteceu? Porque um dia também fizeram isso com ela. Pessoas feridas ferem. E quantas pessoas machucadas têm vindo para a igreja? E aqui é lugar de gente machucada mesmo, para ser sarados. Mas infelizmente alguns não são sarados, alguns não querem ser sarados e acabam ferindo outras pessoas. As pesquisas afirmam que 9 a cada 10 vítimas de abuso conhecem os seus abusadores. Sabe o que isso significa? Que a maioria dos abusadores são pessoas da convivência. São pessoas que estão próximos. São pessoas que, na maioria das vezes, têm a confiança dos pais ou responsáveis. Pessoas próximas de confiança têm gerado feridas profundas em crianças inocentes. E sobre essas pessoas maldosas que ferem crianças, o veredito é bem severo. Quer ver? Vamos ler Marcos 9, 42. Diz assim: e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crerem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que a morte é um bom negócio para quem fere crianças. Para quem faz crianças se perderem. Para quem colabora com que uma criança não siga mais os caminhos do Senhor. Esse é o veredito dado por Jesus. Agora, pensando na perspectiva da proteção, eu pergunto, de que maneira nós, como igreja, podemos garantir a segurança das nossas crianças? Mateus capítulo 18, versículo 10, vai dizer assim, fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos. Nós desprezamos as crianças quando nós não nos preocupamos em oferecer um ambiente seguro para elas. Quando nós somos egoístas, quando nós pensamos só em nós, quando nós não pensamos sobre como servir elas, nós estamos desprezando elas. Então nós precisamos pensar como a gente vai fazer melhor. Então frequentemente nós, da liderança da igreja, os líderes de ministérios, principalmente os líderes do ministério infantil, nós temos revisado nossas políticas de segurança e tomado algumas providências. O fato de ter um diácono ali na porta, o principal motivo é o cuidado com as crianças. Nós temos cuidados quando elas vão no banheiro, nós não deixamos as salinhas abertas sem um adulto lá, e muitos outros cuidados são tomados pensando nelas. E frequentemente nós estamos vendo pontos vulneráveis e nós pedimos à igreja que nos ajude nesse sentido.
Esses dias a gente levantou uma bola e falou assim, no culto das mulheres aqui está perigoso. E aí o líder do diácono falou, então vou ficar lá um dia. E aí ele veio e ficou um dia que ele falou assim, meu Deus, como é que nunca ficou um diácono aqui antes? Nós precisamos cuidar melhor das crianças aqui, das mulheres, de todos, mas principalmente das crianças. Então, os cuidados não param por aí. A gente precisa estar atento a qualquer sinal dentro e fora da igreja. Eu não estou dizendo para você ficar paranoico com seu filho, pensando que qualquer coisa que aconteceu indica um abuso. Mas que nós estejamos de olhos bem abertos. Que nós estejamos em alertas sobre todo e qualquer sinal que pode vir. Que nós precisamos, ter uma boa comunicação com os nossos filhos. A gente tem que conversar com eles. Olha só, esse tipo de conversa você só pode ter com o papai e com a mamãe. Só o papai e a mamãe pode te tocar desse jeito, nesse lugar. E se algo diferente acontecer, eu quero que eu seja o primeiro a saber. Porque eu sou seu pai, eu sou seu amigo. E você não precisa esconder nada de mim. Nós precisamos ter a confiança dos nossos filhos, nesse sentido. E quanto às crianças que não têm pai? Ou aquelas que quase o tempo inteiro não são acompanhados de perto pelos pais. De quem que você acha que é a responsabilidade de protegê-las? É nossa. Os maiores alvos dos predadores são as crianças mais carentes. Eles estão de olho naquelas que vão para a igreja sozinhos, naquelas que nunca estão com o pai e a mãe. Eles estão de olho naquelas que são vulneráveis, naquelas que são mais carentes. Em nossa igreja, hora ou outra, a gente se depara com crianças nos mais diversos contextos familiares. Existem histórias que eu não tenho nem coragem de falar em púlpito. Existem contextos dos mais difíceis que você conseguir imaginar. Agora imagina se uma criança dessa, carente, faz amizade com uma pessoa maldosa. O que não é nem um pouco difícil. Eu não sei se você tem acompanhado as notícias lá do Rio Grande do Sul, mas crianças estão sendo abusadas em abrigos, lugar de refúgio, lugar onde é para ser um seguro. Portanto, não dá para dizer que um lugar é seguro simplesmente porque ele aparenta ser. Então, logo, cabe a nós, líderes, pais, voluntários do Ministério Infantil, diáconos, todos se empenharem em garantir que a igreja seja o local mais seguro possível para as nossas crianças. Amém? Então, diante de tudo que foi apresentado, eu gostaria de trazer uma parte bem prática. Eu gostaria de prestar contas de algumas coisas que estão acontecendo. A nossa igreja tem investido e continuará investindo forte no cuidado das nossas crianças. Sabe, nós estamos esse mês, agora de junho, a gente termina de pagar o nosso telhado. Glória a Deus por isso. Eu não sei se você sabe, mas eu estou falando de um investimento de cerca de 50 mil reais. Foram 2 anos e meio, para resolver tudo. E glória a Deus que estamos conseguindo. Mas os nossos próximos planos relacionados à infraestrutura da igreja são pensados principalmente nas crianças. A gente precisa melhorar a climatização das classes, a gente precisa de alguns equipamentos de segurança, como, por exemplo, expandir o nosso sistema de vigilância, de monitoramento por câmeras, colocando câmeras inclusive dentro das salas. Nós precisamos de cadeiras mais confortáveis. E se você pode contribuir de alguma forma, nos procure.
toda ajuda é muito bem-vinda. Quanto antes a gente conseguir se mobilizar, antes nós resolveremos alguns problemas e eliminaremos algumas vulnerabilidades aqui na igreja e proporcionaremos um lugar mais confortável para elas. Além disso, nós queremos aumentar o nosso investimento em pessoas. Desde que aqui chegamos, a igreja tem promovido treinamentos, material didático, cursos para o aperfeiçoamento do nosso time. E a partir do próximo domingo, 9 de junho, vai começar um novo treinamento aqui na igreja para o Ministério Infantil. A partir de domingo que vem, de 9 às 10 da manhã, ou seja, antes do culto da manhã, vai ter treinamento para todo o Ministério Infantil e para todos aqueles que têm interesse em participar do Ministério Infantil. Talvez você não participe porque você não se sente seguro, não se sente preparado. Nós queremos te ajudar na preparação, ok? Então, fala comigo, fala com o Paulo, com a Jéssica, que nós vamos organizar da melhor maneira possível esse treinamento. Amém, irmãos? Ademais, nós temos também revisado a nossa grade curricular e a divisão das classes por faixa etária, para que nós tenhamos um melhor proveito na transmissão do conteúdo. Então, por exemplo, recentemente nós pedimos todos os irmãos para que fizessem um cadastro aqui na igreja, né? Vocês lembram disso? Então, todo mundo está cadastrado, por isso que a gente tem a data de nascimento de quase todo mundo, tem o telefone de quase todo mundo. Então, se você ainda não fez seu cadastro, nos procure, para que a gente possa organizar isso aí. Então, no nosso cadastro, nós temos 30 e poucas crianças cadastradas. E a gente constatou que dessas 30 e poucas, 15 têm entre 0 e 2 anos. Ou seja, 50% do nosso Ministério Infantil, de 0 a 11, 50% é de 0 a 2. Então, né, Deus está multiplicando aqui, irmãos, glória a Deus. Então, nós precisamos pensar como nós vamos cuidar melhor dessa galerinha. Então, nós vamos fazer algumas mudanças aqui na igreja, algumas mudanças de faixa etária nas classes, para que nós possamos atender melhor o público que há hoje na igreja. Amém? Então, deve haver mudanças em breve, tá bom? Então, por fim, vamos ficar de pé. Por fim, eu quero reforçar por meio dessas medidas e da oração que a gente vai fazer em sequência, que, número 1, as crianças são importantes. Você pode repetir comigo, assim, as crianças são importantes para nós. Amém? Número 2, então, é que a igreja como um todo possui responsabilidades quanto ao ensino da palavra. Eu acho que isso ficou muito claro. Eu acho que você entendeu que você também é importante. Você entendeu que o seu testemunho também fala com as crianças. Amém, irmãos? E número 3, que juntos nós poderemos proporcionar um ambiente saudável e seguro para que elas se tornem verdadeiros discípulos de Jesus e façam a diferença por onde elas estiverem. A nossa igreja tem um slogan, né? Aqui no Dom Pedro II, você e sua família são nossa prioridade. E as crianças, com certeza, fazem parte desse pacote. Nesse momento eu queria orar. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para cantar. E nesse momento eu quero pedir aos pais. Vai lá agora no Ministério Infantil e busca seu filho. Nós vamos orar juntos agora, todos os pais. Vai lá buscar seu filho. E você que não tem filho, você fala, é bem provável que tem criança lá que o pai não está aqui hoje. Então, se você quiser se candidatar, adotar uma criança, pelo menos pelo dia de hoje, eu queria que você fosse lá também, tá? Com certeza tem alguma criança lá que os pais não estão aqui na igreja. Mas todos os pais aqui presentes, não deixa ninguém lá não, vai lá buscar seu filho, sua filha, que nós possamos orar juntos agora, nesse momento. Então, enquanto o Ministério de Louvor adora o Senhor, você pode fazer isso. E se houver algum pai que está sem filho aqui hoje, vai lá e adota uma criança. Vai lá e busca uma criança lá. Ora com ela nessa noite, em nome de Jesus. Amém?
Somente através da bênção do Senhor nós podemos conduzir as nossas crianças no caminho que ela deve andar. E como diz o pastor, olhar com aquele olhar de amor e de compaixão, de ternura, chorar com ela, abraçá-la. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça. Eu não quero ver nenhuma criança sozinha agora, tá bom? Eu queria que você agora, você que está com o seu filho agora, que você apresentasse ele diante do Senhor. Você que está com o seu neto, você que está com o seu sobrinho, você que está perto de alguma criança agora. Eu queria que você apresentasse ela diante do Senhor. E mais do que isso, talvez você não está com a criança, você está vendo algum membro do ministério infantil perto de você. Abraça essa pessoa agora, cobre ela agora com oração, com graça, com unção. Nesse momento, ministre na vida dela agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui nós estamos apresentando, Senhor, a parte mais importante, Senhor. Senhor, aquilo que toca o nosso coração, que são os nossos filhos, netos, sobrinhos, aquela parte que nós vemos como mais sensível, que mais precisa de atenção, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que os cubra com a tua graça, com o teu poder. Senhor, protege as nossas crianças, guarda a mente e o coração delas no Senhor, que eles sejam influentes na geração deles, Senhor. Que nada, Senhor, e ninguém possa tomar a inocência deles. Que nada venha, Senhor, corromper aquilo que o Senhor colocou dentro deles, os teus propósitos, os teus sonhos. Que nem mesmo, Senhor, nós que os amamos, venhamos desviá-los dos teus propósitos, mas nos dê sabedoria para guiar os nossos filhos nos teus caminhos, para conduzi-los à tua vontade. Senhor, nos batiza por amor, Senhor, nos batiza de amor pelas crianças. Senhor, que nós possamos ser verdadeiros ajudadores, Senhor, orar por elas, protegê-las, Pai. A tua palavra diz que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz isso, ele peca. Senhor, que nós não venhamos pecar por negligência, mas que nós sejamos atentos, Senhor, às crianças que nos rodeiam. Elas não estão, Senhor, ao nosso redor por acaso, mas é o Senhor que tem colocado elas lá. Que nós venhamos ajudar, Senhor, com proteção, com oração, com palavra amiga, com o ensino da tua palavra, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos influentes na vida dessas crianças, uma boa influência. Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, edificar, Pai, a vida delas, sejando bons exemplos, Pai. Ajude os pais, Senhor, ajude o ministério infantil. Nos ajude, Senhor, a conduzir as nossas crianças ao teu altar, Senhor. Pai, elas são, Senhor Jesus, a igreja do presente, Pai. E o Senhor não negligencia uma alma, elas têm o Espírito Santo e nós vamos dar conta delas na eternidade. Nos ajude, Senhor, a cumprir o propósito do Senhor nas nossas crianças, Deus. Em nome do Senhor Jesus.